Apontamentos para a biografia do cidadão José da Silva Passos ********* Apontamentos para a biografia do cidadão José da Silva Passos. Por o seu amigo particular e político Alg. Sidney C. R.C. Porto, na tipografia de S.J. Pereira, Praça de Santa Teresa número 28, 1848. 2-3. Apontamentos para a biografia do cidadão José da Silva Passos. Capítulo I. O opúsculo igual os 2 dias de outubro, ou a história da prerrogativa por D. João de Azevedo igual contém tantas inexactidões acerca da resistência nesta heroica cidade, começada no dia 9 de outubro de 1846, e da Guerra Civil terminada pela Convenção de Gramido de 29 de junho de 1817, que para restabelecer a verdade dos factos, e suprir as muitas lacunas que naquele folheto a face mister, que algum escritor patriota se apresse a escrever a história circunstanciada e verdadeira daquela tão notável revolução. Não vamos tão longe como muitos portuenses de todas as cores políticas, os quais consideram o scripto do SNRD, João como um romance. Alguma coisa se poderá dele aproveitar para a história, ainda que não seja senão a maneira como ele viu e observou as coisas públicas. 4. Apesar de ter estudado a fundo o caráter de cada um dos membros que formaram a junta provisória do governo supremo do reino em nome da nação e da rainha, foi o hábil escritor tão infeliz que depois da inexactíssima relação dos acontecimentos do dia e noite de 9 de outubro de 1846, nada tem, pela parcialidade de semelhança e exageração desagradado, tanto como o juízo contido no capítulo 2 a respeito de cada um dos 6 cavalheiros que serviram a causa da liberdade do país naquela melindrosa crise. Resolvemos-nos por isso a coligir esclarecimentos biográficos dos membros da Junta do Porto, para habilitar os que empreenderem escrever a história dela, a poder com conhecimento de causa distribuir a responsabilidade dos acontecimentos e dos actos governativos. Começamos a publicar os relativos ao SNR, José da Silva Passos, não só porque foi ele o primeiro autor do feito de 9 de outubro de 1846, mas porque é aquele a quem o SNRD, João mostra melhor vontade. Seria grande hipocrisia em nós, se não declarássemos que temos relações de amizade e fraternidade política com o SNR, José Passos e que pertencemos àquela seção do Partido Progressista, que reconhece por seu chefe o SNR Passos Manuel, nosso grão-mestre político. Nosso intento é todavia narrar com severa imparcialidade e verdade os acontecimentos que observamos, e ao público apresentarmos um juízo recto do proceder e serviços dos homens que em outubro de 1846 foram encarregados da nobre missão de fazer triunfar a causa da liberdade portuguesa, e promover a felicidade deste povo tão virtuoso. Não somos literato nem escritor público. É a primeira vez que atiramos à imprensa com o que escrevemos. Se contra a nossa expectação houverem alguns que julguem que os acontecimentos não são em nosso scripto relatados com escrúpulo, exactidão e verdade, e se os retratos não forem parecidos, não virá de aí grande mal, porque terão esse só mais outro romance para encadernar com o discurso na Câmara dos Pares, proferido pelo SNR Duque da Terceira, e com a história dos 2 dias do SNRD, João de Azevedo. A nossa amizade para com o SNR Passos José, apesar de muito antiga, não é tão extremosa como a do SNRD, João de Azevedo. Este abalizado escritor político mostra tão grande interesse pelo SNR, José Passos que para atenuar a responsabilidade legal e moral, que lhe cabe como primário motor da Revolução de 9 de outubro de 1846, inventa que o SNR Passos José ficara surpreso, mas que em breve se revestira da sua conhecida energia, e que há uma voz que não sabemos dizer bem de onde veio. O povo aglomerou-se nas ruas. Quando é sabido por adversários indiferentes e amigos da Revolução, que o SNR Passos José foi, depois de SNRS, Visconde de Beire, governador civil do Porto e Visconde de Alcobaça comandante provisório da 3ª Divisão Militar, o primeiro que soube dos acontecimentos que produziram a emboscada de 6 de outubro de 1846, e da comissão de que o Duque da Terceira vinha encarregado na sua chegada às Águas do Douro, e que terminada no gabinete do governo civil do Porto a leitura, deu um ofício do Marechal Saldanha ao ex-Mo Visconde de Alcobaça, remetido por Terceira de bordo do vapor, e a informação do que a respeito da emboscada sabiam as 2 primeiras autoridades, o SNR,
José Passos se declarou incontinenti e sem a mínima hesitação em revolução, e começou com incrível rapidez a pôr em execução a sua lembrança, e a adoptar todas as providências para o bom resultado da empresa. Tão apressado andou o SNR. José Passos para evitar que o Duque e seus camaradas chegassem aos corpos primeiro que ele, que nem tempo teve para ficar surpreso, e muito menos para ouvir essa voz de que só por via do folheto do SNRD, João tivemos notícia. Finge esse ponto que antes do pronunciamento do SNR Passos José, e da reunião dos 3 corpos no quartel de Santo Ovídio haviam grupos pela cidade a gritar uns pelo SNR Passos, e outros pelos SNRS, Pintos Bastos. Andamos pelas principais ruas da cidade, fomos para serviço do país desde a Praça Nova até o quartel do 6º falar com um benemérito capitão, e não encontramos nenhum desses grupos que não apareceram, nem podiam aparecer senão as Trindades. A tropa não obedecendo ao Duque da Terceira, recolhendo-se aos quartéis de Santo Ovídio e deixando, 7. O campo livre ao SNR Passos e ao povo para fazer o que conviesse para a segurança da liberdade, provou que a tropa portuguesa é tão civilizada como a francesa, e que os cabralistas nunca terão força para deshonrar, fazendo-a assassinar a seus pais, irmãos e amigos. O povo não esperava os acontecimentos de Lisboa, não conhecia todos os tramas dos inimigos da Revolução de Maio, as confidenciais, os despachos telegráficos e se teve ao mesmo tempo a notícia dos acontecimentos da capital, e a da resolução de resistir, adoptada pelo SNR. José Passos que mandou tocar os sinos a rebate, avisar muitos patriotas, chamar para Santo Ovídio os administradores dos bairros, apareceram só 2, e alguns outros empregados, e pôr em prática outras providências, que apesar de sabidas de muitos, talvez se publiquem só quando saúra à luz a história circunstanciada daquele extremado feito de patriotismo portuense. A hora em que desembarcou o Duque da Terceira no porto, achavam-se os heróicos cidadãos portuenses ocupados nos seus mesteres, porque é sabido que nesta cidade há poucos ociosos, e que não há povo nenhum tão virtuoso e laborioso como o portuense. O que é para admirar é como em tão curto prazo de tempo se reuniu tão grande número de cidadãos respeitáveis, como à noite apareceram em Vilar. Fazemos inteira justiça ao SNR Passos José, que se tivesse sido infeliz na sua tentativa, e levado diante o 8, deu um conselho de guerra, diria com a franqueza, lealdade e lisura que tanto o distinguem, o que ele fez naquele dia e noite para sempre memoráveis, e não imitaria os criminosos vulgares negando que a iniciativa da Revolução de 9 de outubro de 1846 lhe pertencia. Conhecemos perfeitamente o SNR Passos José, não costuma declinar a responsabilidade dos seus actos, nem faz em segredo o que não possa dizer em público. A moda agora em toda a Europa é serem anônimas as revoluções. Essa moda é já antiga entre nós, porque a Revolução de Setembro de 1836 e a de Maio de 1846 passam por anônimas. As iniciativas delas partiram de todo o povo. Mas se o muito nacional movimento de 9 de outubro de 1846 carece para ter lugar entre as mais nobres e distinctas revoluções que se sacrifique a verdade histórica às conveniências políticas, escreva-se então um romance de maneira que não possa ser desmentido por uma grande cidade que presenciou os acontecimentos. O governo provisório, em consequência da Revolução de 9 de outubro de 1846, formado nesta heroica cidade, foi aclamado, reconhecido e obedecido pela quase totalidade da nação. Quereis maior prova da sua popularidade? Houve porventura já revolução mais santa e justa? O SNRD. João de Azevedo não se lembra que da boca de nenhum popular saísse em maio de 1846 a voz de igual viva o decreto de 10 de fevereiro de 1842. 9 nem igual morram as eleições indiretas. Igual contudo essa resistência forte, compacta e unisona, foi principalmente devida à inexecução daquele decreto, porque não houve ainda neste país providência legislativa ou constitucional mais popular, e porque a nação mostrasse tantos desejos de que se cumprisse. Cabe muito louvor à benemerita Junta de Santarém e ao seu digníssimo presidente o SNR Manuel da Silva Passos, por haver exigido a observância daquele decreto, que se tivesse sido fielmente cumprido, haver-se-iam evitado os diferentes abalos porque desde a sua publicação o país passou. A Junta de Santarém bem mereceu da nação por haver compreendido cabalmente as necessidades e desejos do povo, e conseguido a promessa e segurança de que seriam satisfeitos.
Não deve causar estranheza que houvesse quem não gostasse da reforma da Carta pelo decreto de 10 de fevereiro de 1812 e das eleições diretas, e se contentasse com a reconsideração ou suspensão das leis da contribuição de repartição e de saúde, e com uma simples mudança de pessoas. Esta política é muito própria para especuladores de empregos, para quem os homens são tudo e os princípios nada. Espanta a facilidade com que o distinto escritor ousa asseverar que o SNR Conde das Antas fora repetidas vezes avisado de que se ouvia fogo na frente no dia da acção de Torres Vedras, e não julgar acertado ir ao encontro do Duque de Saldanha, e que a 10 junta tinha sido avisada um sem número de vezes, por muitas pessoas, e por todos os modos, que a esquadra ia ser aprisionada. Quando a verdade é que se o SNR Conde das Antas ouvisse o fogo, teria voado ao campo do combate, porque em valor militar não houve no exército de Dom Pedro, general, ofício ou soldado, ou voluntário que excedesse o intrépido e habilíssimo Xavier, e que a expedição saiu porque não haviam desconfianças razoáveis de que seria tomada. Os documentos publicados nos jornais e Livro Azul mostram que a junta não podia ter conhecimento prévio desse acontecimento, que desonrará para sempre o governo britânico. Depois que ele se verificou, consta-nos que apareceram alguns impostores muito conhecidos, que para se darem importância começaram a dizer que pelas suas relações diplomáticas imaginarias, tinham antes sabido o que sucedeu. Não nos causou surpresa o não ter o SNRD, João de Azevedo alguma expressão para estigmatizar a calúnia inventada por C. De que o SNR Manuel Passos partirá para Roma, a fim de acompanhar de Miguel, porque estávamos preparados para tudo depois que falando do SNR Passos Manuel, ele escreveu a página 52. Afinal sempre caiu em dizer que a verdadeira causa era porque em Santarém o Conde das Antas o não considerara como ele merecia. Afigura-se-nos que a suposta falta de um comissionado em Inglaterra que dissesse ao João Bull ou a Lord Palmerston que a junta do Porto não queria, 11 em fazer bancarrota, não pôde ser relevada no tribunal do SNRD. João, custa acreditar que se fizesse semelhante censura, pois quem aí que ignore que a junta nomeou seu encarregado de negócios na Corte de Londres o ex-SNR Antônio Cabral de Sá Nogueira, e que este distinto diplomático prestou os mais valiosos serviços à causa nacional, que teve uma conferência com Lord Palmerston, que empregou os meios convenientes para esclarecer o público britânico acerca da questão portuguesa, e que fez muito mais do que lembra o SNRD. João? Como se havia de responder ao documento número 231 de Seymour para Palmerston, se dele não podia haver conhecimento senão depois de publicado o livro azul em inglês? E qual deveria ser a resposta acerca da bancarrota, que deveria dar um governo amigo da verdade e prosperidade do país? O manifesto da junta e todos os documentos importantes foram pela repartição dos negócios estrangeiros dirigidos aos cônsules das diversas nações, residentes no Porto, e apareceram impressos em alguns dos principais jornais da Europa. Não houve abandono, nem descuido em informar as nações interventoras da questão portuguesa de 1846 e 1847. As discussões dos parlamentos de Inglaterra e França são prova incontestável do que acabamos de escrever. Não seremos mais explícitos neste ponto, nem revelaremos alguns meios que, para se conseguir esse louvável fim, foram com muita habilidade empregados pelo distinto 12 patriota que dirigia a repartição dos negócios estrangeiros, porque não queremos nestes apontamentos dizer nada que não possamos provar com milhares de testemunhas e muitos documentos. A discussão há de produzir o ser o público informado de tudo. Durante o governo da junta, muitos dos que hoje censuram o não se ter prestado mais atenção à diplomacia, diziam por essas ruas, praças e pasmatorios, que a verdadeira diplomacia consiste na artilharia, cavalaria e infanteria, e o dinheiro que hão de gastar com ministros plenipotenciários encarregados de negócios, empreguem-o na compra de cavalos, armas e petrechos de guerra. E ambos nos desviando do nosso objeto, que não é analisar a obra do SNRD. João, mas escrever apontamentos para a biografia do nosso antigo e ilustre amigo, o SNR. José Passos, que segundo a opinião quiçá singular do autor da História da Prerrogativa, tem o cestro de desdenhar de todos e de tudo, e apraz-se muitas vezes em ver correr o sangue às pinguinhas. Que tal está a poesia do nosso timão? Nos apontamentos biográficos de cada um dos membros da junta não é possível deixar de aparecer rectificadas algumas das inexactidões do folheto do SNRD. João, mas faloemos sempre com a deferência que se deve a tão hábil escritor. Não vamos fazer o panegírico do SNR.
José Passos, mas sem dizer aquela pequena parte dos serviços por ele prestados à causa do progresso, que as circunstâncias, 13 e permitem publicar. Tempo virá em que se poderá relatar o muito que reservamos para outra publicação. Capítulo 2. O SNR. José da Silva Passos é natural de S. Martinho de Guifões, Concelho de Bolsas, Distrito do Porto, filho de Manuel da Silva Passos, e de Antônia Maria da Silva Passos, honrados lavradores que nós muito bem conhecemos, casado com a ex.ma.snr de Ana Margarida Soares da Silva Passos, proprietário bacharel formado em leis, bacharel em cânones, algumas vezes eleitor de província, deputado às Cortes, subsecretário de Estado dos Negócios da Fazenda, subinspetor do Tesouro Público na época em que seu irmão mais novo, o ex.mo.snr Manuel da Silva Passos foi ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e sócio honorário da Academia de Belas Artes de Lisboa, vogal, e vice-presidente da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino, eleita no Porto em 10 de outubro de 1846, é encarregado das repartições dos negócios estrangeiros e da Fazenda, por decreto de 15 de outubro de 1846, até 30 de junho de 1847. O SNR. José Passos com seu irmão o SNR Passos Manuel, foram os proprietários e redactores do jornal liberal Igual Igual o Amigo do Povo Igual Igual que em Coimbra se publicava em 1823. Perseguido durante o regime 14, o absoluto daquele tempo, tornou a sê-lo em 1828 pelos partidistas do SNR de Miguel. Retirado o exercício constitucional para a Espanha, emigrou o SNR Passos José com L, e de ali passou para a Inglaterra e França. Os SNRS. Passos Manuel, Barão da Ribeira de Sabrosa, Leonel, Saldanha, Passos José, Liberato, e outros, fundaram na imigração a oposição constitucional, à esquerda. Os dois Passos trabalharam todo o tempo da imigração para destruir o governo tirânico existente em Portugal. Ambos escreveram diversos folhetos políticos, e alguns artigos nos jornais estrangeiros. No memorável cerco do Porto serviu o SNR. José Passos de tenente e capitão do Batalhão Nacional Provisório de Santo Ovídio. Foi eleito presidente da primeira Câmara Municipal da cidade do Porto, que se nomeou depois do seu glorioso cerco. Nesta qualidade resistiu nobre e corajosamente em 1834 à Lei das Indenizações de 31 de agosto de 1833. As simpatias do Partido Realista para com os SNRS. Passos são principalmente devidas a este acto de justiça e política da Câmara do Porto, e aos eloquentíssimos discursos do SNR Passos Manuel na questão das indenizações nas Cortes de 1835, e a segurança e liberdade de que os realistas começaram a gozar depois de 10 de setembro de 1836. No ano de 1834 foi o SNR. José Passos eleito deputado pela província do Douro. Tomou assento na 15 o extrema-esquerda, e foi um dos 6 deputados que votou contra a regência do SNR Dom Pedro. Tornou a ser eleito deputado nas Cortes de 1836 e 1838. Como membro da Comissão da Lei Eleitoral teve alguma parte nos trabalhos e redacção da Constituição de 20 de março de 1838. Foi nomeado tenente-coronel comandante do 2º Batalhão da Guarda Nacional Portuense. Convidado algumas vezes para ser ministro, depois da demissão de seu irmão o SNR Passos Manuel, por alguns cavalheiros encarregados de organizar a administração, e até por ordem da própria rainha depois do dia 13 de março de 1838, nunca aceitou o ministério. No parlamento pertenceu a muitas comissões, porque era conhecido como um deputado muito laborioso e de grande rectidão. É o principal autor do Código Administrativo de 31 de dezembro de 1836. Na administração de novembro de 1836 mostrou o SNR. José Passos grande talento prático, e ele só, desempenhava com dignidade e acerto o serviço que até ali era feito por 6 ou 8 conselheiros do Tesouro. Em 1837 foi pelo Ministério pedido às Cortes para ser empregado juntamente com o nobre Visconde de Sada Bandeira nas províncias do norte de Portugal, contra os marechais Saldanha e Terceira, que se haviam revoltado contra a gloriosa Revolução de Setembro de 1836. 16. O SNR Visconde de Sada Bandeira, na qualidade de lugar-tenente da rainha, encarregou o SNR José Passos da parte financeira nas províncias do norte, e nomeou para secretário deste o SNR Manuel Joaquim Pereira da Silva, lente da Academia Politécnica.
O SNR Passos José fez nessa época importantes serviços à causa nacional, introduzindo a possível economia nas despesas da guerra, e zelando muitos interesses da fazenda pública. Não recebeu o SNR Passos José vencimento algum como subsecretário de Estado dos Negócios da Fazenda e subinspetor do Tesouro Público, nem da comissão que em 1837 desempenhou nas províncias do Norte. Teve grande parte na redação da Lei das Eleições Diretas de 9 de abril de 1838. Nas eleições de 1842 foi barbaramente espancado e arrastado por alguma das ruas do Porto pelos sicários cabralinos, a quem se diz, um dos SNRS. Cabrais, J.B. encomendara o assassinato do SNR Passos José, por ser o chefe mais decidido da oposição nas províncias do Norte. Galeria dos Contemporâneos, página 21. Governando os SNRS. Cabrais foi durante a suspensão das garantias 2 vezes preso sem o menor motivo, porque o SNR. José Passos não só se não tinha envolvido em conspirações, mas reprovava as revoltas armadas, enquanto os meios constitucionais e legais eram eficazes. Assignou o famoso requerimento redigido, 17, pelo SNR Dr. Francisco Jerônimo da Silva, que em 19 de maio de 1846 os presos políticos no castelo de S. João da Foz dirigiram ao governador civil Conde de Terena José. Depois da Revolução de Maio de 1846 tornou a ser presidente da Comissão e Câmara Municipais do Porto, aonde fez uma administração honrada, desinteressada e ilustrada. Prestou então muitos serviços administrativos e políticos à cidade do Porto, concorrendo poderosamente para a pacificação e conciliação dos partidos. Como membro do Conselho Filial de Beneficência, ajudou muito o ex-SNR Visconde de Beire, governador civil deste distrito, na definitiva organização do Asilo Portuense de Mendicidade, decretado pelo SNR Passos Manuel em 15 de outubro de 1836. Foi nomeado vogal e presidente da primeira comissão administrativa do asilo. Esforçou-se muito em junho de 1846 para que se organizasse a Guarda Nacional Portuense. O SNR. José da Silva Passos não é orador, mas homem prático, laborioso, de préstimo no parlamento e na administração, deu um caráter suavissimo, franco, de excessiva tolerância, grande tenacidade política, muito propenso a elogiar amigos e inimigos, a louvar as ações dos outros, e a reputarem muito pouco as suas, inimigo obstinado de perseguições políticas de qualquer espécie, e como seu irmão o SNR Passos e 18, Manuel, o modelo do desinteresse da probidade, e da dedicação, e grande partidista da economia. Tem sido e é lugar-tenente do grão-mestre da maçonaria do Norte, e decidido sectário da política de seu irmão o SNR Passos Manuel, vide Arquitetura Mística página 265. Capítulo 3º. A firmeza de princípios, a coragem moral, a aptidão para os negócios, a admirável probidade, desinteresse e grande atividade do SNR Passos José eram sobejamente conhecidas no reino, mas todas estas qualidades receberam um novo realce pelos seus importantes trabalhos na última Guerra Civil. O SNR. José Passos, autor da resistência ao golpe de Estado de 6 de outubro de 1846 começada nesta cidade, é na opinião geral dos homens independentes considerado como aquele que por sua capacidade, firmeza e tino governativo, mais trabalhou para o triunfo da Revolução, que seria infalível se não fosse a intervenção armada de 3 poderosas nações. Havendo o SNR. José Passos estado, na manhã do dia 9 de outubro de 1846, no governo civil deste distrito, e assistido à adopção de diversas providências que as autoridades competentes julgaram conveniente tomar, e à resolução de se imprimir o post-scriptum à última hora que no Nacional número 114 apareceu 19. Veio para os passos do Conselho rubricar como presidente da Câmara, os cadernos que haviam de servir nas eleições de deputados no dia 11, pela volta das 4 horas da tarde, pouco mais ou menos, dirigiu-se novamente ao governo civil para saber se havia algum despacho telegráfico relativo à mudança ministerial, ou à contra-revolução da capital, que tinha anunciado o SNR administrador de Vila Franca de Xira. A cidade não podia estar mais tranquila, ninguém se podia lembrar que dentro de poucos minutos ia começar a maior revolução que neste país tem havido. No momento em que o SNR. José Passos entrava no gabinete de o SNR governador civil, estava o Visconde de Alcobaça lendo um ofício do Marechal Saldanha, que parece de bordo do vapor lhe tinha dirigido o Duque da Terceira. Informado o SNR.
José Passos por S. Azus SNRS. Visconde de Beire e Visconde de Alcobaça, da chegada às Águas do Douro, do Duque da Terceira, na qualidade de lugar-tenente de SM a Rainha, e do que eles sabiam a respeito dos acontecimentos da capital, e conjecturando que estes dois respeitáveis cavalheiros, apesar das suas excelentes ideias, sincero amor da liberdade, e abalizado patriotismo não estariam, por deferência para com SM a Rainha, dispostos a resistir convenientemente, considerou-se, imediatamente sem a menor hesitação, e sem ouvir o voto de ninguém em revolução, e assim começou com 20, a maior presteza a dar todas as providências para resgatar a sua pátria, que tinha caído novamente sob o domínio da facção cabralina, dirigindo-se logo ao quartel-general da 3ª Divisão Militar, e não encontrando ali os oficiais que procurava, achou à porta do mesmo benemérito governador civil, com quem trocou algumas palavras. À esquina do Teatro G.S. João, na Praça da Batalha, encontrou o bravo, nobre e patriótico Montenegro, comandante em segundo da Guarda Municipal Portuense. Depois de falarem, dirigiram-se ambos para o quartel do Carmo, a fim de se pronunciar o distinto corpo da Guarda Municipal, antes que o Duque ali fosse, ou mandasse algum seu emissário. Os SNRS, Passos José e Montenegro no seu caminho para o quartel do Carmo, entraram em uma casa na Rua Nova de Santo Antônio, mas não se demoraram. À saída dessa casa disse o SNR Passos algumas palavras ao SNR Fevereiro Júnior. Durante o transito pelas ruas de Santo Antônio, Praça Nova, Clerigos Correio, Praça dos Voluntários até o quartel do Carmo, foi o SNR José Passos declarando a quem encontrava, que se resistia à contra-revolução de Lisboa, que se havia de impedir que o Duque exercesse as funções de lugar-tenente, e pedindo a todos que se fossem armar e comunicassem aos outros patriotas esta briosa resolução, pronunciada à Guarda Municipal, pelo que são dignos de encomios os comandantes, oficiais e soldados. 21. Mandou o SNR José Passos tocar os sinos a rebate, avisar os comandantes dos batalhões da Guarda Nacional para que fizessem reunir os seus corpos, e bem assim os administradores dos bairros, e outros empregados, para o encontrarem no quartel de Santo Ovídio. Na saída do quartel da Municipal falou o SNR Passos, junto à porta da Igreja do Carmo, com o benemérito tenente-coronel Gromicho Couceiro. Achavam-se ali os SNRS, Abreu Couceiro, Fevereiro, Nicolau, e mais 4 patriotas. Dirigiu-se ao Bom Jardim, e tendo aí montado a cavalo, veio reunir-se na Rua dos Ferradores, a Guarda Municipal, que na conformidade da resolução previamente adoptada, marchava para o quartel de Santo Ovídio, onde se achava o Regimento de Artilharia número 3, do comando do distinto militar o SNR Antônio Rogério Gromicho Couceiro. Depois de ter ali falado com 2 administradores de bairro, alguns empregados, distintos militares, e outros patriotas e se marchou com o capitão N, 10 soldados da Municipal de Cavalaria e um patriota paisano, pela Rua Nova do Almada, Calçada dos Clerigos, Praça dos Voluntários da Rainha, Carregal, Torre da Marca em direção ao quartel do 6º Regimento, com o fim de promover a revolução na povoação, e assegurar-se por si da fidelidade do benemérito Corpo de Infantaria número 6. No meio do campo de Santo Ovídio reuniu-se-lhe, 21, o doutor Francisco Antônio de Rezende, que acompanhou o SNR José Passos na primeira vez que foi ao Duque, e depois continuou a trabalhar no que foi necessário para o triunfo da causa nacional. O SNR Rezende é também um dos diversos cidadãos que foi, por recomendação dos SNRS, José Passos e Visconde de Beire, procurar barco para conduzir a bordo do vapor os ilustres generais, vindos de Lisboa. O SNR José Passos, no transito para Vilar, mandou prender defronte do palácio do Barão de Nevogilde, um official da comitiva do Duque, que ia encarregado de levar despachos de S. Depois de haver falado com o distinto comandante de infantaria número 6, que informou o SNR Passos do que havia passado com o filho do ex-Moconde de Terena José, continuou a sua marcha para Vilar. Chegado ao palácio do Conde de Terena Sebastião, e feitos os devidos cumprimentos, teve o SNR José Passos ocasião de declarar que a guarnição estava na resolução de não cooperar para no porto se imitar o que se tinha feito na capital, e que contava que a cidade também não obedeceria às ordens de que S. era portador. O Duque, como militar valente que é, dizia com toda a urbanidade e cortesania, que havia de cumprir a sua missão e as determinações do governo de SM a Rainha, ao que o SNR José Passos respondeu com a sua notória amabilidade, que desta vez não seriam cumpridas, depois de andarem conversando na sala os SNRS,
Duque e Passos José. 23. Aproximou-se o general Visconde de Campanhão, o qual perguntou secamente ao SNR Passos igual V. Reconhece o ministério ultimamente nomeado por SM a rainha, igual para mim, respondeu o SNR. José Passos, só é legítimo o que for filho da insurreição. Igual entendo bem, disse o SNR Campanhão. Entrou o nobre Visconde de Alcobaça e o SNR. José Passos saiu com o SNR Dr. Rezende para, depois de dadas as providências para que de ali se não evadissem os generais vindos da capital, fazer marchar para Santo Ovídio o regimento de infantaria número 6, porque não convinha que continuasse a permanecer na proximidade do quartel do Duque. Para a guarda do Duque e seus companheiros deixou o SNR. José Passos o SNR Capitão N, 8 soldados de cavalaria, 6 ou 7 paisanos, sendo um deles o SNR-OC que teve de ir imediatamente ao quartel de Santo Ovídio, encarregando-os de não deixar escapar os cavalheiros que se achavam na casa do SNR Conde de Terena Sebastião, tanto pela porta como pelos quintais, prometendo-lhes que para ali marchariam os patriotas que estivessem reunidos na cidade, assim como todos os que encontrasse no seu caminho para Santo Ovídio, para onde acompanhou o regimento número 6. A estas providências dadas pelo SNR Passos devem o não ter sido presos o SNR Antônio Pereira dos Reis e outros. Entrando o SNR José Passos com o regimento 6, graus, 24, no quartel de Santo Ovídio, aí na presença dos SNRS, Barão de Fornos de Algodres, Rogério Gromicho Colseiro Montenegro, Damásio, Almeida e Brito, Rezende, OC, e outros oficiais, escreveu o SNR. José Passos ao comandante da 3ª Divisão Militar, Conde das Antas, uma carta que mandou expedir por um postilhão. Os SNRS. José Passos Barão de Fornos, Antônio Rogério Gromicho Colseiro, João Pinto de Souza Montenegro, são todos constitucionais emigrados e soldados de Dom Pedro. O SNR Barão de Fornos de Algodres é um fidalgo, antigo liberal, e official distincto e disciplinario. O SNR Gromicho Colseiro é um dos mais distinctos oficiais de artilharia, patriota muito ilustrado, e fez também bons serviços, juntamente com o SNR. José Passos, nos dias 12 e 13 de junho de 1846, e desempenhou com muita dignidade o lugar de lente na Academia Politécnica Portuense. O SNR Montenegro é um cavalheiro, valentíssimo official, e distinguiu-se na Revolução de Maio de 1846, e na Ação de Valpassos. Do quartel de Santo Ovídio passou o SNR Passos para o palácio do SNR Visconde de Beire, e de ali para a Praça de Dom Pedro, a fim de apressar a marcha, para Vilar, dos populares que se tivessem reunido. A tropa de linha conservou-se firme e na mais completa obediência aos seus comandantes, no quartel de Santo Ovídio. Em consequência do toque de sino, da notícia 25, o da chegada do Duque, e da resistência começada pelo SNR Passos, e da louvável posição que tinha tomado a tropa, um número considerável de cidadãos respeitáveis se tinha no princípio da noite começado a reunir em alguns pontos da cidade. A patuleia depois de armada começou a marchar para Vilar e a operar. O SNR Passos José na Praça de Dom Pedro conversou com o SNR Justino Ferreira Pinto Basto, e recomendou a alguns patriotas que fossem aos outros pontos de reuniões populares avisar os cidadãos para marchar para o quartel do Duque. Vimo-lo depois no pátio da Igreja do Carmo conversando com o SNR Almeida e Brito, Alvo Brandão, alguns oficiais e outro cavalheiro, enquanto pela frente iam marchando as forças populares. Mandou de ali alguém vigiar a cadeia e a ponte, e pediu que lhe mandassem um destacamento de soldados de infantaria municipal para Vilar, e dirigiu-se pela segunda vez para a casa onde se achava o Duque. Encontrou na casa do Conde de Terena Sebastião os SNRS. Visconde de Beire e de Alcobaça com quem esteve falando, e talvez combinando o que naquele momento convinha fazer a respeito dos ilustres generais. Poucos minutos antes da segunda visita do SNR Passos José à casa do SNR Conde de Terena Sebastião, tinha o patriota o SNR Antônio Navarro entrado na sala e declarado ao Duque que o povo exigia que ele fosse preso para os passos do Conselho. 26. O SNR Passos entreteve-se a conversar com o Duque, Visconde de Fonte Nova, Conde de Terena José, Conde de Santa Maria, enquanto todos os vindos de Lisboa, e alguns que se dispunham a acompanhá-los, se preparavam para marchar para o lugar do embarque. Um fidalgo mancebo aproximou-se do SNR Passos José,
e disse-se que apelando para os sentimentos nobres e cavalheiros deste benemérito cidadão, e para sua proverbial generosidade, lhe recomendou que tivesse o maior cuidado na conservação do duque, ao que o SNR Passos respondeu, que a recomendação era desnecessária, porque a salvação da vida do duque era o seu principal dever, e que podia assegurar a S. que o seu corpo serviria de trincheira ao duque, e que só por um acaso inesperadíssimo poderia o marechal ser ferido ou maltratado, sem que primeiro fosse ele José Passos. Declaração de cavalheiro que o SNR. José Passos cumpriu primorosamente, não se separando do lado do duque senão momentaneamente 2 vezes, porque o bem do marechal assim o exigia. Facto este presenciado por amigos e adversários, e que não pode ser contestado. O duque, antes do triste papel que lhe distribuíram para tirar a S. o que tinham de glorioso os seus padecimentos, dizia com muito xiste igual o José Passos é uma formidável trincheira. Igual o risco foi muito grande naquela noite, mas era difícil que eu fosse ferido ou morto antes que o fosse o José Passos. Igual estão ainda bem presentes na memória de alguém que na 27 lingoeta, disse o duque para o SNR. José Passos igual vê, fez agora o diabo. Tive bastante receio. A opinião mais geral era que convinha reenviar para Lisboa os generais, os SNRS. Passos José, Visconde de Beire e Visconde de Alcobaça, tinham os mais sinceros desejos de que eles reembarcassem, e lhes não sucedessem como modo algum. As ordens mais terminantes foram dadas para se apromptar um barco que os conduzisse ao vapor. O não aparecimento do barco, e a muita demora que houve na lingoeta a ver-se dos vapores, ou de algum navio vinha escaler, suscitou a alguns populares a lembrança de serem conduzidos ao castelo de S. João da Foz do Douro os ilustres generais. Então o próprio duque, vendo que a exaltação dos bons cidadãos ia subindo de ponto, conveio em que nada se podia fazer mais acertado do que seguir o brado popular. Patriotas distintos e chefes de fábricas continuaram a fazer esforços para que o duque reembarcasse, e não fosse para o castelo. Baldados esforços, porque não apareceu barco ou escaler. Se alguém tivesse declarado aos SNRS, Passos José, Visconde de Beire e Visconde de Alcobaça, que aprontava o barco, ou que o havia na proximidade, teriam estes cavalheiros feito todas as diligências para que eles embarcassem, embora perdessem a vida, porque nessa noite não só esses 3 ilustres cidadãos, mas muitos outros patriotas portuenses deram a prova mais cabal, 28, de que sabiam afrontar a morte, quando tratam de cumprir os seus deveres. Durante todo o transito, o SNR. José Passos desenvolveu a sua acostumada coragem, mostrou-se digno irmão do corajoso e intrépido Passos Manuel, e patenteou o mais decidido interesse pelo duque. O SNR Passos José já tinha visto em época não muito remota, armas levantadas, baionetas apontadas contra o peito, e não deixou por isso de cumprir o seu dever na Praia de Gaia e Praça de Dom Pedro. Os presos foram conduzidos sem o maior incomodo até o Castelo da Foz. Louvor aos patriotas portuenses que mostraram que em generosidade e tolerância, não são inferiores aos parisienses. No nosso país há muito que a pena de morte por delictos políticos se reputa extinta. Costumamos marchar sempre na vanguarda do exercício da liberdade e civilização. A indisposição contra o duque provinha principalmente de haver sido ministro com os Cabrais. Os patriotas deixaram evadir os SNRS, de Manuel Alva, Antônio de Lacerda Barros e outros. No dia seguinte, 10, o governador civil interino Corte Real propunha à Câmara Municipal, reunida em vereação extraordinária, a nomeação de uma junta provisória do Governo Supremo do Reino, como se fizera em 24 de agosto de 1820. Foram eleitos para a junta, presidente, Conde das Antas, vice-presidente, José da Silva Passos, vogais, Antônio Dias de Oliveira, Sebastião de Almeida, 29, e Brito, Justino Ferreira Pinto Basto, Conde de Resende, Barão de Lordelo, Antônio Luiz de Seabra, vogal encarregado das repartições civis, Francisco de Paula Lobo Dávila, vogal encarregado das repartições de guerra e marinha. Os SNRS, Dias de Oliveira Barão de Lordelo e Conde de Resende, não aceitaram a nomeação, apesar de simpatizarem com a causa popular. O SNR Conde de Resende, como official do Exército, prestou muito valiosos serviços. A junta teria sido melhor organizada se os SNRS, Visconde de Beire e Visconde de Alcobaça, não tivessem depois da noite de 9 de outubro de 1846 voltado à vida privada. Se o SNR
José Passos teve alguma parte na escolha dos indivíduos que formaram a junta. Faz-lhe muita honra ao ter escolhido para membros dela alguns cavalheiros que antes estavam em divergência com ele na questão eleitoral. O SNR. José Passos, como encarregado dos negócios da fazenda e em cumprimento das ordens da junta, procurou muitos recursos para a sustentação da causa nacional, aboliu alguns tributos, como foi o do pescado, reduziu as cisas a 5%, permitiu durante a Guerra Civil o livre fabrico do sabão, e a admissão do estrangeiro com modicos direitos, aliviou os jornais e impressos dos portes do correio, promoveu com grande atividade a cobrança dos rendimentos públicos, introduziu a mais severa, 30. Fiscalização, economia e regularidade nas repartições a seu cargo, mostrou severidade contra os prevaricadores e maus funcionários, empregou muitos esforços para adiantar a contabilidade das repartições públicas, e para evitar roubos e desperdícios que tão vulgares costumam ser em épocas de comoções em outras nações, fundou a Casa da Moeda em Monchique. A conta da receita e despesa efetuada no cofre central do Porto, achava-se lançada no livro respectivo, indicado nas instruções de 8 de fevereiro de 1843, que existe em poder das autoridades da situação desde 30 de junho de 1847. É de presumir que o governo actual a mande imprimir e distribuir pelas câmaras legislativas, visto que a junta se acha dissolvida, e os seus membros não têm caráter algum governativo. Os governadores civis, os tesoureiros pagadores, os delegados do Tesouro, os empregados das secretarias, diretores de alfândegas, administradores e recebedores de conselho, e todos os mais empregados fiscais desempenharam as suas funções com zelo, atividade e inteligência. Os comissários do governo, junto aos bancos, companhias, empresas e contractos, também cumpriram os seus deveres com moderação, fidelidade e dignidade. Com 1.042.360.352 reis, sustentou, por espaço de 9 meses, um exército maior do que atualmente temos, forneceu dinheiro para a compra de armas, petrechos de guerra, 600 cavalos e 31 arreios, para fardar milhares de soldados e voluntários, para sustentar a marinha, fazer 2 expedições, fortificar a cidade muito melhor do que o estava no tempo do famoso cerco, e para muitas outras despesas extraordinárias conducentes ao triunfo da Revolução. A responsabilidade moral da junta e dos que geriram os dinheiros públicos ou particulares consiste principalmente em provar que o não aplicaram para seu particular proveito, mas sim para o bem da causa de que o povo os encarregou. Mas o que sobremaneira honra a junta é as poucas medidas violentas de que no meio de tão extraordinárias circunstâncias lançou mão, quando parece tinham perfeito conhecimento de quem eram os conspiradores que ajudavam o governo de Lisboa e dos seus planos. Os empréstimos forçados de dinheiro foram insignificantes. Os de gêneros pipas, vinhos, palhas, madeiras e foram insignificantíssimos, porque havia uma grande porção de donativos voluntários. Os mapas que por ordem da junta se estavam formando nos governos civis para juntar aos relatórios dos encarregados das diversas repartições, continham preciosíssimos dados estatísticos para se avaliar não só a economia e regularidade das autoridades da junta, mas os sacrifícios do povo para a conservação da sua liberdade. As intenções da junta eram que se pagassem todas as despesas feitas para o triunfo da causa popular, logo que a capital aderisse à vontade nacional. 32. Um governo justo e amigo da prosperidade nacional não pode deixar de mandar liquidar essas quantias que se ficaram devendo, e pagá-las da maneira mais suave tanto para o Estado como para os mutuantes forçados. As despesas das guerras civis, quando os partidos beligerantes se equilibram, devem ser pagas pelo Tesouro Público. A junta merece a gratidão dos mutuantes pelos esforços que fez para obter para estes, das potências interventoras, ou do governo de Lisboa o prompto pagamento. Vejam-se as instruções dadas aos plenipotenciários ou agentes da junta encarregados das negociações. A administração financeira da junta foi das mais econômicas e regulares que neste país tem havido. Como vice-presidente, mandou o SNR Passos José expedir muitos ofícios e ordens para se ativar o recrutamento, para se promoverem donativos de milhos, palhas, salitres, pólvora, armas, petrechos de guerra e cavalos, e para se enviar o mais que se necessitava para que nos depósitos houvesse suficiente porção de tudo o que fosse indispensável para se prolongar a resistência nacional. Não se pode escrever, como deve ser, a história da Revolução e da administração da junta, sem se ler e examinar os copiadores das diversas repartições, e do comando em chefe, e muitos outros documentos importantes que nos foram confiados.
O SNR Passos José, como encarregado dos negócios estrangeiros, procurou manter as relações de amizade, 33, com as nações aliadas, e sustentar a todo custo a honra, dignidade e independência nacional, e não dar pretextos para que os gabinetes estrangeiros se intrometessem em nossos negócios. No desempenho desta repartição, especialmente depois do aprisionamento da esquadra, foi o SNR José Passos poderosamente coadjuvado pelos seus ilustres colegas, e pelos distintíssimos patriotas os SNRS, Manuel da Silva Passos, Joaquim Antônio da Guiar, Marques de Lolé, Manuel de Castro Pereira, Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos, Álvaro das Povoas, José da Costa Souza Pinto Basto, Augusto Ferreira Pinto Basto, José Pedro de Barros Lima, Dr. Rezende Damásio Cunha Vasconcelos, Bernardino Coelho Soares de Moura, General Guedes, Barão do Almargem, Alheira, Rebocho José de Vasconcelos, Antônio César, Abreu Castelo Branco, Fevereiro Parada, e alguns outros que a junta julgou conveniente chamar aos seus conselhos e conferências, ou encarregar de alguma comissão, ou da redacção de alguns papéis, porque os desejos de todos os membros da junta nunca foram outros senão desempenhar com acerto, e a satisfação de todos a missão de que fora incumbida, e fazer a felicidade da nação. As respostas às notas dos agentes dos governos estrangeiros eram examinadas, discutidas e aprovadas pela junta, e por os cavalheiros que ela julgava necessário ouvir. 34. É público que o manifesto de 8 de dezembro de 1846 e o protesto de 1 de junho de 1847 foram redigidos pelo SNR Manuel da Silva Passos, mas discutidos, emendados e aprovados pela junta por o seu autor, e mais cavalheiros que assistiram às respectivas sessões. O SNR José Passos votou contra a concessão do armistício, pela saída da expedição, comandada pelo general-em-chefe Conde das Antas, e pela não aceitação dos 4 artigos do protocolo na sessão de 5 de junho de 1847. Erro ou acerto, todos os homens de bem lhe fazem a justiça de que votou assim, porque a sua convicção era que nisso servia a Revolução e o seu país. Averiguamos que pelas repartições a cargo do SNR José Passos não se expediram portarias sobre objetos da competência da junta, sem serem ordenadas por ela, e assignadas pela totalidade ou maioria dos membros que faziam vencimento para se elas passarem. As portarias de expediente, e as que versavam sobre objetos pouco importantes, eram assignadas só pelo encarregado da repartição competente. O mesmo se poderá afirmar a respeito das outras repartições. Todas as vezes que o casal Saldanha e Espanhóis se aproximavam das linhas, vimos os SNRS, Passos Manuel e Passos José, aparecerem entre os primeiros nas trincheiras e lugares do fogo, como também o faziam os outros membros da junta, e o povo portuense, para quem um dia de fogo, ou aproximação o 35 de inimigo, era um dia de festa. Também os encontramos a rondar muitas vezes a cidade. Entre os actos da junta, dignos dos mais subidos louvores, merece mencionar-se a submissão dos realistas à bandeira nacional arvorada no Porto no famoso dia 9 de outubro de 1846. Para se ele conseguir prestaram valiosos serviços os SNRS, Povoas, César de Vasconcelos, Bernardino, Marques de Lolé Guedes, Passos Manuel, Sá da Bandeira, Alvo Brandão, Abreu Castelo Branco, Antônio Augusto, Visconde de Azenha, Sebastião de Carapeços, Manuel Vaz Pinto Guedes Bacelar, Dr. João Alves de Moura, Lemos de Condeixa, Faria Pinto, Chichorro, Garrido, Rebocho, Pato, Teixeira, Coelho de Melo e Mesquita, Pinto da Cunha, e tantos outros cavalheiros patriotas e oficiais cujos nomes muito sentimos aqui não publicar. Não houve nada de transacional da parte da junta com os realistas além da portaria assignada pelo SNR Seabra, impressa nos jornais da época, e no opúsculo do SNR Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos igual sucinta narração das circunstâncias que precederam e seguiram a união dos realistas insurgentes com a junta do Porto. Igual abstemos-nos de falar das operações militares, e dos valiosos serviços dos generais, oficiais, soldados, voluntários, e guardas nacionais, porque esse objeto terá o seu lugar nos apontamentos biográficos do benemérito general em chefe do Exército Nacional, e muito desinteressado patriota o SNR Conde das Antas, cuja, 36, dedicação, lealdade e serviços à causa popular, não podem esquecer aos bons patriotas. A junta merece muitos elogios pelas acertadas medidas que adoptou para se fazer o desarmamento do Exército Nacional.
Disse que ela insistira em que o exército passasse todo armado para a obediência das autoridades da rainha. Se assim se tivesse feito, muito lucraria o Estado. O desarmamento depois da Convenção de Gramido é um dos actos que mais honra o Partido Progressista, o exército e o povo do Porto. Mereceríamos grande censura se não mencionássemos aqui que os brilhantes e eloquentíssimos discursos do SNR Passos Manuel e os muito bem pensados do ex-mo SNR Álvaro Xavier da Fonseca Coutinho e Povoas, e do SNR Horta e C., proferidos nos conselhos militares que tiveram lugar na Casa Pia, muito contribuíram para esta brilhantíssima página da história do Partido Nacional. A junta fez os maiores esforços para que os aliados, ou o governo de Lisboa provissem as despesas indispensáveis para se recolherem às suas casas os heróicos defensores da mais nobre causa, mas nada pôde alcançar. A sua solicitude foi ainda mais longe. Nomeou uma comissão de pessoas respeitabilíssimas para promover uma subscrição para subministrar alguma quantia para as despesas da jornada dos mesmos patriotas, mas pela entrada das tropas espanholas, e posse das autoridades do governo de Lisboa, não se levaram ao cabo as benéficas intenções da junta. 37. A junta, enquanto tivesse dinheiro, pólvora e víveres, devia prolongar a resistência, e nunca deixar reserva de dinheiro para o desfecho. Ela cedeu, porque em idênticas circunstâncias o faria qualquer guarnição em nenhuma praça de guerra. Mas de que valia ter procurado socorros para a viagem dos patriotas, se os nobres defensores da liberdade ainda tinham de passar pelo que sofreram na Rasa e outros pontos? O SNR José Passos tem, como todos os humanos, alguns defeitos que são compensados por muitas virtudes, por um mais desinteressado, puro e ilustrado patriotismo, por uma sincera adesão às instituições democráticas, por uma generosidade, tolerância e humanidade superiores a todo o elogio. O empenho que hão mostrado os cabralistas para se desfazerem do SNR Passos José deixonra sobremaneira esse partido, que nunca encontrou no SNR Passos senão tolerância, generosidade e justiça. Escrevemos a verdade? Nenhum outro motivo nos levou a publicar estes apontamentos biográficos senão o desejo de fazermos a justiça devida a um cidadão de incontestável merecimento, e de relevantíssimos serviços à causa do progresso. Pagamos assim o nosso fraco tributo à mais antiga, mais sincera e mais desinteressada amizade. Se publicarmos os apontamentos relativos aos outros membros da junta, teremos ocasião de falar também de muitos outros beneméritos que se distinguiram. 38. Durante a última Guerra Civil, e quando triunfar a causa do Partido Nacional, nem por isso iremos incomodar as notabilidades progressistas a quem também tributamos a maior consideração e estima. Contentamos-nos com a nossa sorte igual em ser o que somos igual a Sidney. End of the Project Gutenberg, e-book Apontamentos para a biografia do cidadão José da Silva Passos Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one of the United States copyrighting these works, so the foundation. And you can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copy and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg.
You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By hidden or using any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. See the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If a individual work is protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase, Project Gutenberg, appears, or with which the phrase, Project Gutenberg, is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must complete with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project. Gutenberg trademark a set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a form other than plain vanilla C, or other form used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form. Any alternate form must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms that are set forth in this agreement,
You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation asset fortret in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research, on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, any providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and Financial Support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. As goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the vast array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.